Muito boa tarde, Brasil. Uma semana bastante agitada, tanto para a Câmara como para o Senado, né? O Senado amanhã deve começar a rever a situação de Aécio Neves, depois da decisão do Supremo. Então agora chegou a hora deles fazerem o que manda o figurino, né? Eu não sei o que manda o figurino deles, então não vou conjecturar aqui. E na quarta-feira, a CCJ da Câmara deve começar também a rever essa segunda denúncia do Michel Temer, né? Que a PGR fez contra o presidente Michel Temer. E aí, resultado. Os bastidores já estão inflamados, a gente está vendo aí uma grande movimentação e promete essa semana, com certeza promete. Nós vamos falar sobre isso aqui no nosso programa. Estou contando com dois amigos, fiz questão de escolher dois professores para o programa de hoje, né? Já que o dia do professor caiu num domingo, né? A gente comemora na segunda-feira. Mas isso tudo dentro de um minutinho. Peço um minutinho e a gente volta e começa para valer o programa Diário Brasil. Né? Fessou. Você é professor de Sociologia? Sociologia, ciência política, sociologia jurídica, sociologia política. Tá tão bom ser professor que ninguém vai estar ficando, né? O trabalho é muito. Não, eu imagino. Você tem que cumprir o horário ali, você é contratado por uma determinada carga, você tem que cumprir aquela carga na escola. O que você faz? Extra clássico não conta, né? E é o que é maior. Preparação de aula, correção de prova, correção de trabalho. Isso é uma safadeza, né? Telefonema de aluno. Ambos povos, compra o ID. Informações pelo Eu vou deixar para os caras mais novos assim. .org.br/Impacto Ásia. Mudou muito, cara. Mulher plena aí. O professor já foi respeitado nessa cidade, nesse país. Eu era de uma época que o professor era autoridade. Olha que eu não sou tão velho assim. Porra. Lembro demais. O respeito era profundo, uma mulher. Bem, vamos nós. Diário Brasil está recebendo dois companheiros de sempre aqui, né? E eu fiz questão de escolher dois professores para estarem aqui conosco. Começa aqui com o professor Rócio Barreto. Né? Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Celso. Um prazer, Luciano. Um prazer você de casa. Eu me sinto lisonjeado por ter sido homenageado aqui como professor, essa classe que tanto necessita no Brasil para que a gente tenha uma vida mais cidadã, mais digna e que o professor seja cada dia mais respeitado e valorizado. Você tocou em dois pontos, Celso, com relação à Câmara Federal, que na quarta-feira a CCJ se reúne para analisar a denúncia, a segunda denúncia contra o presidente Temer, e também no Senado Federal, que recebeu do STF a condição de poder julgar os seus pares. Então, o Senado vai julgar se mantém o pedido do STF, que é de manter o senador Aécio Neves afastado com prisão domiciliar noturno, né? E também outras questões políticas essa semana. As gravações em relação... com relação ao presidente Temer... Botou fogo na lenha, né? Botafogo, inclusive... falando de deputados que à época teria comprado votos para ampliar o impeachment da presidente Temer, votar a favor da presidente Temer, que também deve ser pautado nessa semana e deve ser valorizado na Câmara quando for votar em plenário essa segunda do presidente Temer. Essa semana promete. Muito obrigado por estar aqui, conte sempre comigo, o debate vai ser muito bom. Com certeza. Até porque eu estou aqui com meu amigo Luciano Lima, né? Professor Luciano Lima, professor de História, historiador, jornalista, né? Radialista. Prazer estar com você querido. Mais uma vez no seu programa, é um prazer. O seu chamado não é um chamado, é uma ordem. Então, participar desse programa especial, né? Apesar da semana que vai ser quente, promete realmente. Nós vamos debater deixar tudo aqui, mas não podia esquecer de que nós, no dia 15, né,
nos lembramos dos nossos professores. Rapaz, eu vou botar uma matéria aqui, o pessoal mostra um pouquinho disso, né? Sabe, ninguém esquece o bom professor. Não. Tem sempre aquele que marcou sua vida. Tenho vários que me marcaram. E vários, inclusive, né? Eu não me esqueço o nome dos meus professores. Também lembro de quase todos. Principalmente no primário, né? No meu tempo ainda falava primário e tudo mais. Né? Na época que o professor era autoridade, né, Celso? É verdade. Hoje não existe mais autoridade a ser respeitada nesse país, né? É verdade. Nós estamos numa sociedade do ter subjugando o ser o tempo todo e acabou-se o respeito por todos. E o professor, com certeza, está entre esses, né? São dos mais respeitados. Eu diria que até hoje ainda são muito respeitados, né? Mas eles próprios falam da condição de trabalho deles, né? Mostrando, inclusive, que essa má condição de trabalho é responsável também pela má qualidade do ensino. Não tem como fazer uma coisa como manda o figurino se não lhe dão condições de trabalhar como manda o figurino. Verdade. Coloca aí, por favor. Eles são mais de 2 milhões em todo o Brasil e certamente você vai se lembrar de um deles. Não tem jeito. Algum professor ficou marcado na sua vida. A minha primeira professora, a dona Margarida, foi especial para mim. Na época da quinta série eu tive um professor de geografia que ensinou a ter uma visão muito mais crítica de globalização, essas coisas assim, o professor Toninho. Para se ter uma ideia da real importância de cada um desses profissionais em números, se a gente pegar só o estado de São Paulo, tem cerca de 207 mil professores da rede de ensino estadual. Agora, multiplica isso por uma sala de aula. Eles são responsáveis pela formação e educação de mais de 3 milhões e 500 mil alunos. Foi graças às aulas de história, lá no ensino fundamental, que o Matheus se apaixonou pela profissão e sonha um dia repetir os passos do mestre. Ele simplesmente mudou minha vida porque ele fazia diferença nos meus pensamentos, que eu começava a pensar em outras coisas, ele fazia despertar outras coisas. E aí eu simplesmente tive essa vontade de ser professor um dia para fazer a mesma coisa que ele fazia comigo. Carinho não falta, mas sobram problemas. Más condições de trabalho, indisciplina e falta de segurança são apontadas como algumas das causas da má qualidade do ensino público em todo o Brasil. Professora há 4 anos, a Aline sentiu tudo isso na pele e dentro de uma sala de aula. Violência, né? Muito desinteresse e falta de recursos mesmo. Material didático, salas de informática. São os principais fatores. Uma pesquisa da POSP, feita com mais de 2.500 professores, alunos e pais, mostra que só no estado de São Paulo, 74% dos paulistas consideram que a qualidade do ensino público piorou nos últimos anos. Eu não posso ser vencida, nós temos que vencer. Não é o vencer, não, vencer porque a pauta da educação, ela é importante e precisa ser abraçada pela sociedade. E como precisa ser abraçada, né? O Folha de São Paulo, não me lembro se sábado ou domingo, né? Ainda pegou no pé do Dória lá em São Paulo, que enquanto ele está passeando pelo Brasil todo, se fazendo já um pré-candidato à presidência da República, está esquecendo a cidade de São Paulo, né? Que é quase uma nação. Quase de não, tantos habitantes, né? E lá em São Paulo está faltando professor disso, professor daquilo outro, né? As escolas pedindo professor e não tem. Então, cara, para de viajar e vai cuidar do Brasil, vai cuidar da tua terra. Você foi eleito para ser prefeito de São Paulo. Aliás, esse cara jamais deveria largar o mandato no meio, né? Pelo amor, é outra coisa errada, não é não, Rócio? É verdade. Eu acredito que quando uma pessoa opta por um cargo, por maior que seja o ensejo para ela mudar de cargo, a proposta sair de prefeito a presidente, ela teria que cumprir, porque as pessoas votaram nela para ser o prefeito de São Paulo, não votaram no vice para assumir o mandato depois de 2 anos, caso ele venha ser eleito para um outro cargo, ser nomeado para um outro cargo. Ele deveria respeitar um pouco mais a questão da proposta que ele fez no início e a forma que ele entrou na sua casa para pedir o voto. Eu peço voto para ser o prefeito de São Paulo. Por 4 anos, é o mínimo, o mandato, não ser prefeito somente por 2 anos e aceitar... Se caso ele sair candidato à presidência da República,
e perder, ele volta a ser prefeito? Não, de forma nenhuma. Simplesmente perdeu, não, né? Não, exatamente. Ainda bem. Tomara que perca. Ele é candidato, aí inclusive ele tem que desincompatibilizar do cargo. Quem não pode, não precisa desincompatibilizar é os cargos do Executivo para o mesmo cargo e cargos do Legislativo, independente de qualquer que seja o cargo. Acontece muito com senadores, né? Senador, com 8 deputado. anos de mandato, para não cair no esquecimento, ele sai candidato a governador. Exatamente, é nesse sentido. Agora, de um cargo executivo para outro cargo executivo, ele tem que desincompatibilizar 6 meses antes das eleições e não voltam mais para o cargo. Mas o Dória já disse que é candidato a presidente da República? Acho que estão se precipitando um pouquinho, não? Estão com medo do Eu acho que não, mas é que tá uma conta de chegar, tá. Mas botaram rapaz, ele tá encantado com o poder, mano, velho. Eu acho, mas encheram botaram a bola dele lá em São Paulo, ele agora tá, por onde ele vai, ele está sendo paparicado, porque ele surgiria como a nova promessa para o Brasil. Nós temos visto que tem dado as novas promessas. Acho que ele nem anunciou que é candidato a governador, a presidente ainda, né? Acho que ele tem um mandato de prefeito. Não, ele não disse que sim, mas também não fala que não, né, mano, velho? Mas eu acho que tem lugares piores do Brasil, viu, Celso? Nós temos uma parte da imprensa que é muito hipócrita. Estamos falando de São Paulo, que ainda é o melhor dos mundos. Vai no Nordeste, vai aqui no Goiás, vai aqui no norte do país. Está muito pior do que São Paulo, né? Então, eu acho que a gente precisa ter mais responsabilidade e seriedade com o nosso país, porque a questão da educação nos últimos 13 anos, 14 anos desse país foi tratado como lixo, Luciano, né? Foi tratado o que eu discuto é meramente o cidadão ser eleito, um cara se eleger em primeiro turno, né? Zebra total, né? Zebra total. Aí agora vai querer largar o mandato no meio? Eu acho que para ser candidato. Eu acho que a gente só pode falar se o Alckmin vai ser candidato ou não quando ele falar que é candidato. Acho que ele não é. Ele até agora não. A gente estranha até essas viagens que ele está fazendo, mas assim, eu acho difícil o Alckmin não ser o candidato do PSDB. Pelo que eu estou escutando, pelo que eu vejo, acho. Eu sei, mas já estão, como diz o outro, falando em troca de partido, né? Dentro do PSDB tem uns supostos 3, 4 candidatos que poderiam ir para outros partidos e saírem candidatos a presidente da República. Acho que eu sou sincero com você, viu, Celso? Ontem foi o dia do professor, a gente tem tantos problemas para resolver na educação brasileira, que é um exemplo muito claro disso. Eu acho que a gente às vezes tem que fazer a nossa meia-culpa em tratar a questão política, a questão de eleição com muita antecedência. Às vezes não é nem eles que fazem isso, nós que puxamos isso, a imprensa às vezes puxa isso, que eu acho que não é hora de debater a eleição é o ano que vem ainda, faltam quase mais de um ano, e a gente tem problemas seríssimos, o país está passando por uma crise institucional, social, financeira, uma crise de identidade, o Brasil está, a coisa está muito feia. A gente precisa analisar, a gente precisa ter precisa mais critério, né? Mais amor pelo Brasil, a gente precisa discutir os problemas do país. Foram 13 anos desse governo do PMDB com o PT que acabou com esse país. Nós estamos falando em educação, aí os professores falando que onde é que está a pátria educadora, Celso? Que tanto se propagou nesse país. Como ela surpreendeu a própria equipe dela, porque ninguém tinha comentado essa história de pátria educadora. Onde? Ela deve ter dormido e acordado com esse negócio na cabeça. Se você vê os índices de educação do país, nacionais e internacionais, o Brasil despencou em todos, mas não caiu 2, 3 degraus, não caiu, despencou mesmo, abaixo. Então, falar em despencar, você viu que eu acho que quem está meio despencado é o povo brasileiro hoje, da região norte, região centro-oeste, sul, sudeste, né, que teve que adiantar o relógio 1 hora, perdeu 1 hora de sono e tudo mais, né? Gostando ou não gostando, nós já estamos no horário de verão, né, mano, velho? Bota essa matéria aí. É horário inútil de verão, né, velho? Nossa. É verdade. Horário de verão. Há quem ame. Eu adoro. Por quê? Porque eu consigo aproveitar mais o dia, fazer mais minhas coisas, consigo estudar mais. E quem odeia? Detesto. Por quê? Porque a gente tem que acordar mais cedo, o dia não rende, não gosto não. Tem que gostar, é obrigado, né? Gostando ou não, a partir das 0 hora deste domingo, brasileiros de 10 estados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e do Distrito Federal vão acordar 1 hora mais cedo.
O sacrifício de muitos é para poupar aproveitando a luz solar. Economia que vem sendo questionada. Um estudo do Ministério de Minas e Energia indica que o programa vem perdendo efetividade. No último ano, a economia caiu de 162 para 160 milhões de reais. E por isso, o governo cogitou suspender o horário de verão de 2017. Mas resolveu manter a medida e voltar a analisar o assunto no ano que vem. Um dos motivos para a queda da economia é a mudança no comportamento da população. Os horários das pessoas estão diferentes de 30 anos atrás, quando o programa começou. Mas o organismo humano não deixa de sentir essa 1 hora mais cedo para acordar. Você vai querer aproveitar essas horas de luminosidade que você ganhou. E aí você tende a fazer o seu jantar mais tarde, tomar banho mais tarde e ir para a cama mais tarde. Só que você tem que acordar no mesmo horário. E isso faz com que as pessoas desenvolvam uma tendência a ter uma privação de sono. Você vai dormir no horário antigo, não é mesmo? Né? Não, ainda é 9 horas, mano, já são 10, né? E aí no dia seguinte não tem essa história, né, mano, velho? Celso, se você entra às 7 no trabalho, levante às 6. Eu particularmente não me incomodo porque eu durmo pouco. Eu durmo 5 horas por noite, para mim é o suficiente, para mim amanhecer restabelecido. Mas há pessoas que necessitam de 8 horas diárias para poder acordar. Tem uns que precisam de 12, viu, mano, velho? Precisa até 12. Então, essas pessoas se sentem muito incomodadas. Aquela pessoa que vai pegar o ônibus 5 horas da manhã, como é o caso de muitas pessoas, essas pessoas terão mais dificuldades. Porque 5 horas da manhã já estava ficando claro. E agora, volta 1 hora, elas começam a pegar ônibus no escuro. Para essas pessoas terão mais dificuldades, eu já estou meio em horário de verão. Não justifica. Porque, na verdade, o dia já está amanhecendo mais cedo. É verdade. Já está clareando mais cedo. 5 e pouquinho, o céu já está avermelhado. Sol, e daqui a pouquinho o sol já dá. Da minha janela ali, eu já vejo o sol nascendo. Não. É exatamente por esse fenômeno que foi criado o horário de verão. Só que não é 1 hora. Não é 1 hora. Isso daí não é percebido 60 minutos. É percebido um pouco mais, seriam uns 30, 25 minutos. E isso faz com que as pessoas se sintam desconfortáveis, né? O cidadão falou no final. Acho que tinha que botar o povo para decidir se quer, sabia? Tinha que botar, porque eu sou totalmente contra esse horário de verão. Você não gosta dele? De jeito nenhum. E não é por questão pessoal de eu não gostar. Eu nunca gostei, né? Certo. Agora, é questão de não trazer nenhum resultado assim. Não traz resultado. Foi o tempo. Hoje não traz mais a economia. Fica na minha cabeça... Hoje gasta mais água, Celso. Vamos gastar mais água. Desde o primeiro dia que instituíram o horário de verão no Brasil, naquele tempo, eu acho que era o Brasil Urgente que a gente fazia. Nós recebemos 2008. Um cidadão militar que fazia parte da equipe 2007, né? Que estava coordenando o horário de verão, né? E aí eu perguntei para ele, é economia, muita economia. Professor, me mostra, por favor, onde é que vocês estão guardando essa economia. Eu falei em 2007. Mas... Se eu economizo um dinheirinho, eu jogo no porquinho lá, né? E guardo as moedinhas. Se é mais dinheiro, eu boto no banco. Agora, e essa energia? Foi para onde? Na verdade, é porque as águas diminuem nesse tempo, a produção de energia cai vertiginosamente, né? E naquele tempo, inclusive, não tinha essas usinas que nós temos agora, que faz cair bandeira vermelha, né? Porque custa mais caro produzir energia, não é isso? Exatamente. E você vê, né? Só para você ver o tanto que a questão política hoje ela tá pautando todo mundo. Muita gente é contra. Foi feita já pesquisa. A grande maioria da população é contra. O Temer estava até na última hora para acabar com o horário de verão. Por causa da crise política. E disseram que já estava tudo prontinho e tal. Não, e porque ele estava querendo implementar, aí foi aquele alvoroço todo, né? Não sei o quê, entendeu? E depois que ele falou, não, vai continuar, aí vem um monte de matéria dizendo, inclusive, os males que o horário de verão causa para a saúde, inclusive. Já que eu falei em Temer aqui, vamos mergulhar um pouquinho na política, né? Bora. A defesa do Temer divulgou uma nota, né? Atacando o vazamento de vídeos com depoimentos do Lúcio Funaro, né? Eu falei que botaram mais lenha, né? Foi lenha nessa fogueira mesmo, né? Para acabar de incendiar. O fogo estava meio brando, né? Tascaram fogo, lenha no troço aqui, ó. Na gravação feita pela PGR, né?
o Funaro aparece fazendo acusações contra lideranças importantes do PMDB, entre elas o presidente da República. Coloca essa matéria aí. Na delação premiada, Funaro fala sobre um suposto esquema de propina envolvendo o presidente Michel Temer, aliados dele e o deputado cassado Eduardo Cunha. Disse que, a pedido de Gedel Vieira Lima, pegou R$1 milhão em dinheiro vivo com José Yunes, então assessor especial do presidente Temer em São Paulo. O dinheiro, segundo Funaro, seria propina da Odebrecht. O operador do PMDB disse também que Eduardo Cunha funcionava como uma espécie de banco da corrupção. Parlamentares pegavam dinheiro com o então deputado e, em troca, Cunha orientava as ações dos políticos. Por exemplo, entre as lideranças do PMDB que recebiam repasses de dinheiro de corrupção, segundo Funaro, estariam o presidente Temer e Henrique Alves. Ainda sobre Temer, o doleiro relata que ele teria pedido dinheiro e apoio para a campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo. A defesa do presidente divulgou uma nota dizendo que a exibição das gravações tem a intenção de constranger os parlamentares que vão votar na Câmara a segunda denúncia contra Temer. O advogado Eduardo Carnelós também reclama do vazamento de material protegido por sigilo e conclui dizendo que as acusações são vazias, sem fundamento e nem provas, e que só serviram para que Funaro obtivesse acordo de delação premiada. Gabriel Chalita disse que os recursos para a campanha dele vieram do PMDB Nacional e que nunca teve relação com o Funaro. A defesa de Eduardo Cunha afirmou que Lúcio Funaro atribui a outros os crimes que o doleiro teria cometido. O advogado de José Yunes disse que o delator não tem credibilidade e que o está processando. Uma situação delicada essa, né, mano velho? Quando você acha que, bom, parou, não tem mais denúncia, não tem... Aí vem um Funaro desse e desenterra... É verdade. Meu Deus do céu. Agora, Celso, essa declaração aí, essa nota que o advogado do presidente Temer soltou, dizendo que a liberação desses vídeos ia causar desconforto para o presidente Temer, ele lançou isso daí e falava justamente do presidente Maia, o presidente da Câmara Federal, que estava causando desconforto para que ele obtivesse algum benefício próprio. Detalhe, essa liberação desses vídeos está na página da Câmara Federal, depois que o ministro Fachin liberou, o ministro do STF liberou isso daí. Porém, isso daí é matéria que todo mundo tem acesso. As peças que estão sob sigilo de justiça, essas não estão liberadas. Depois de ser informados de tudo isso daí, o advogado do presidente Temer voltou atrás e lançou uma outra nota, pedindo desculpas para o presidente da Câmara Federal em relação a essa nota que ele soltou. Ele achava que esse desconforto que estava trazendo para o presidente Temer devido à divulgação dos vídeos, porém essa divulgação dos vídeos é pública, está lá para todo mundo, para quem quiser ver e ouvir. Aí ele se pediu desculpas, porém essas gravações, nesse momento que a CCJ vai analisar o pedido de denúncia e investigação do presidente Temer, coloca em xeque demais deputados que participavam desse meio político e desse jogo que defende o presidente Temer, inclusive do presidente, no impeachment da presidente Dilma. A gente viu ontem na matéria do próprio Fantástico o deputado João Carlos Bacelar da Bahia, que pegou dinheiro com o pessoal da JBS para comprar votos a favor do impeachment. Ele nega, porém, o pessoal da JBS insiste que deu valor para ele, para que ele comprasse alguns deputados nesse sentido. A única coisa que me chama a atenção, rapaz, esses caras passaram tanto dinheiro, o próprio Mas você fez uma confusão. Poxa, será que não guardaram uma provazinha disso, não? Eu espero que tenha. Você só fez uma confusão. A JBS foi para comprar contra o impeachment. O Lúcio Funaro a favor do impeachment.
o menino, o Joesley Batista, foi procurado para que fossem comprados deputados contra o impeachment da presidente Dilma. E o Lúcio Funaro foi procurado para comprar parlamentares a favor do impeachment da presidente Dilma. Brincadeira. É um balai de gato. Não, meu Deus do tamanho do mundo. Não meta a mão, não, que tu vai sair arranhado, viu? E a Raquel Dodge quer sigilo de delação até a justiça aceitar denúncia. Posição difere da de Janot, né? O Janot gostava de ver o circo pegar fogo. Né? Que pedia divulgação de conteúdo durante o inquérito. Segundo Procuradoria, o objetivo é preservar a investigação, né? E críticos temem que suspeitas não sejam reveladas. É brincadeira. Eu não sei. Na verdade, também botam às vezes o cidadão na berlinda ali. Não estão fazendo uma sacanagem dessa, porque não chamo de outro nome, não. É sacanagem. Com o Isalci Lucas. O Isalci não teve aquele negócio do tempo em que ele foi secretário, 2006. Que ele recebeu uma doação. Inclusive, né? pediu a celeridade. Repassou essa doação, ele não botou a mão em nenhuma. Nada. Tá muito chateado com essa história toda. E um ministro já teria, inclusive, mandado arquivar e tudo mais. Mas toda vez que sai o deputado aqui, sai como pretenso candidato ao governo do Distrito Federal, né? Batem nele, mas batem pra valer mesmo, né? Vamos fazer uma justiça em relação ao ministro, essa comparação que você fez da Dodge com o Janot. O Janot só gostou não estou defendendo o Temer, não, para mim faz parte da mesma quadrilha. É da turma. Da turma. Mas o Janot só gostou de fazer a liberação depois que a presidente Dilma foi impeachmentada. Antes era sigilo também. É verdade. Não se falava tanto no Janot. Nós temos que ser justos, né? Nós não temos que inventar história, nós temos que ser justos. Ele, antes do impeachment da Dilma, ele era a favor do sigilo. Depois que a presidente saiu... Veja bem, Celso, o Janot, à época, ele não tinha recebido tanto material para que fizesse algumas denúncias como essas. Ele vinha fazendo o trabalho dele, ofereceu denúncia no caso do Delcídio, do Amaral. Ele ofereceu a denúncia tanto do Delcídio como do Cerveró. Ele ofereceu todas... Do Cerveró não, do Delcídio, porque o Cerveró já não tinha mais cargo público e não tinha foro privilegiado. Do Delcídio, do Amaral, ele ofereceu a denúncia, porém ele não ficava tanto nos holofotes, porque a Operação Lava Jato ainda não tinha desenterrado tanto bandido, tanto delito, como ela desenterrou agora nesses últimos tempos. Então, o que fez com que o Procurador-Geral da República se manifestasse de acordo com a demanda que ele vinha recebendo. Eu fico me lembrando daquilo que você me falava antes do Temer ser presidente da República. Impressionante. Rossi me dizia exatamente o seguinte: você vai ver quando cair a turma do PMDB. Eu falava, né? Prendendo um cacique do PMDB. Tá feio o negócio do lado do PT? Não tenho tá dúvida. Feio, tá bonito. Né? Tenho dúvida. Mas você vai ver quando o trem pegar pro lado do PMDB. A gente tá vendo que o negócio é mais feio. Exatamente. Do que a gente possa você tá imaginar, vendo aí né, o Cunha preso, com tanta denúncia sobre ele, e a cada dia desenterra mais coisa com o nome do Cunha, com o nome do presidente. Esse assessor especial do presidente Temer, o Yunes, que recebeu do Funaro. Na época ele disse que recebeu um envelope, mas o próprio Funaro perguntou para ele se estava de carro, porque tinha que carregar R$1 milhão para ser entregue para o Gedel. Agora, Celso, eu não tenho ideia do que é R$1 milhão, tanto em volume, quanto em peso, quanto em quilograma, para que pudesse carregar R$1 milhão. A gente viu fotos do apartamento do Gedel, mas especificamente assim, materializado, foi chocante, né? A gente não tem conta, a gente não tem ideia do quanto que esse volume, qual o peso de R$1 milhão. Eu com um pacotinho daquele lá, eu pagava minhas dívidas todinha e ainda sobrava dinheiro, mano. E é o seguinte, né, Celso, a gente vê aqui apartamento com R$51 milhões. 51 milhões de reais. E você viu tanto de gente passando. Inclusive, nós voltamos, né? A população, as pessoas que passam fome, voltou a crescer, né? O número de pessoas que passam fome. Os hospitais, né, precisando de tanta ajuda.
né? Nós falamos aqui, professores de escola, educação precisando, então, nossa educação 51 milhões, como se fosse doce, né? Balinha, né? Ah, não, tá ali, joga dentro do... Aquela imagem foi muito pesada. Não chega a lugar nenhum, né? Nós estamos falando muito do Temer aqui, né? Na quarta-feira, a CCJ deve começar já, possivelmente, a votar. Exatamente. Né? E depois vai para plenário, não é isso? Eu creio que na CCJ, Celso, o presidente Temer vai ser aliviado, como sempre foi. O bicho pode pegar lá depois. Pode ser aprovado. Agora, com todo esse tumulto, a liberação desses vídeos, o Funaro dando nome aos bois dos deputados que recebeu o dinheiro, eu creio que o passe desses deputados para não aceitar a denúncia, não é aceitar a denúncia, não aceitar que o presidente Temer seja investigado com direito à defesa, à ampla defesa, vai ser um pouco mais caro para que ele possa conseguir. Bota essa matéria aí sobre o que vai ocorrer a partir de quarta-feira aí. Do Senado, há grande expectativa para a votação do relatório da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer, prevista para quarta-feira, dia 18. O relator, deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB, recomendou a rejeição do processo. A PGR acusa Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco de organização criminosa. O presidente ainda foi denunciado por obstrução da justiça. E aí eles estavam tentando truncar para que essa votação fosse secreta, né? Exatamente. Aí inclusive teve um juiz aqui de Brasília que... Não, a questão da votação secreta era no caso da defesa do Aécio, para saber se eles aceitavam o pedido do STF de manter o senador Aécio afastado ou não. Aí, a pedido de uma associação de juízes, que representam diversos juízes, um juiz concedeu liminar, garantindo que fosse feito através do voto aberto no Senado. Mas a gente tem que ver, Celso, a gente tem que ver o seguinte, que o Senado, o tipo de ética que é para mim, para você, que acredita que a ética deve ser feita dessa forma, é diferente da ética que os senadores veem. Hoje, mais de 1/3 do Senado Federal está envolvido com a Lava Jato, seja através de ter sido denunciado, estar sendo investigado ou até réu, como existe dois que já são réus na Lava Jato, senador Valdir Raupp e uma outra senadora. Então, o estilo de ética para o Senado é diferente. Eles vão salvar o Aécio Neves da forma como se ele estivesse doando, fazendo um empréstimo, que lá na frente eles poderiam estar recebendo esse empréstimo numa nova votação, salvando a pele deles, tal como eles vão salvar. O que aconteceu com Aécio hoje é diferente do que ele fez com o senador Delcídio do Amaral em 2015, porque em 2015 o senador Aécio Neves foi na televisão e falou que deveria ser acatado a legislação do STF e o pedido do STF, que era prender o senador Delcídio do Amaral e afastá-lo como senador. Então, isso aconteceu, né, Mauro? Aconteceu, são 2 pesos e 2 medidas. Perdeu o mandato, né? Perdeu o mandato. Foi cassado. A mesma coisa deveria estar acontecendo com ele, não deveria, não? Com certeza. Não tenho dúvida. Até porque o que aconteceu com a Aécio é mais grave do que aconteceu com o Delcídio. Nós temos que ser justos, né? As gravações que envolvem... explícito, né? As gravações que envolvem a Aécio Neves são gravíssimas. Verdade. Não parecia um senador da República falando. Parecia um chefe de quadrilha do crime organizado. Brincadeira. Me assustou bastante. E a vida dele começa a ser analisada também amanhã, né? Bota esse vídeo aí, por favor. Próxima terça-feira, os senadores vão avaliar a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que no dia 26 de setembro afastou Aécio das funções e também determinou um recolhimento domiciliar noturno. O senador é acusado de receber propina da JBS e de obstrução à justiça. A defesa do tucano nega. O regimento interno do Senado prevê votação secreta sobre prisão de parlamentar. Mas há quem afirme que não há mais possibilidades de voto fechado na casa. No artigo 291 do regimento interno do Senado, aprovado em 1970, definia que essa votação era secreta. Mas a Constituição de 88 foi muito clara. A votação secreta
exclusivamente para escolha de autoridades. Portanto, eu entendo que essa questão do voto secreto é uma questão totalmente superada. Para as restrições contra Aécio serem derrubadas, é preciso o voto de 41 dos 81 senadores. Hoje, o PT, que inicialmente demonstrou apoio a Aécio, recuou. O anúncio foi feito por uma rede social. Nós vamos votar pela aceitação da recomendação do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós vamos votar pelo afastamento de Aécio Neves das suas atividades como senador temporariamente. Parece que o PMDB mudou o voto, né, mano, velho? PT, seu PT. PT, né? Mudou. PT. Desculpa. Mas isso PT queria votar a favor. Aí deu uma repercussão, né? Eles decidiram votar contra. Os próprios petistas devem ter botado a boca no trombone, né? Isso é uma situação bem pragmática, Celso. Agora, veja bem o seguinte, o STF cumpriu com a parte dele. Você vê que foi empate, os votos, o voto de Minerva, da ministra Carmen Lúcia, foi um tanto quanto dúbio, assim, ela ficou sem saber, ficou em cima do muro sem saber, porque ela não queria ficar mal com a opinião pública, mas também não queria enfrentar uma guerra de poderes como estava situada naquele momento. A questão institucional. Agora, o STF passou para o Senado essa bola. Agora, o que a gente tem que ficar e cobrar dos nossos senadores, o senador que eu votei, você, o Luciano, e a cada um você de casa, não aceite ele defender o senador Aécio Neves. O Luciano colocou muito bem aqui. As denúncias contra o senador Aécio Neves, para que fosse feito o pedido de afastamento dele, são gravíssimas. Ele pede 2 milhões de reais e ainda faz uma ameaça para o primo dele. Tinha que ser uma pessoa de confiança, porque se precisar a gente afasta ela definitivamente. Algo nesse sentido. Dá fim mesmo, né? Você foi muito delicado dizer aí, afasta ela definitivamente, né, Luciano? Você se pisar fora, mano, velho, tá fora também. Então, né? Agora são denúncias fortíssimas, Celso, porque quando o vereador da sua cidade, o prefeito, vai na sua casa e pedir, olha, nas eleições federais eu queria que você votasse no nosso deputado federal, no nosso senador, não aceite que esse senador esteja envolvido nesse escândalo e nem que defenda isso. O senador e os deputados federais têm que lutar para que seja investigado o presidente Temer e que seja mantido o pedido do STF, que é o afastamento do senador Aécio Neves e possivelmente uma prisão domiciliar no turno noturno. Você acredita sinceramente que esses mesmos não serão reeleitos? A gente espera que não, né, Celso? Eu acho que isso foi extremamente... Será que o Amazonas não mostrou pra gente o que vai acontecer nas eleições de 2018, não? Com essa eleição que teve lá, né? Amazonino, né? Não, mas foram os dois candidatos, eram antigões lá, já foram governadores. O amazonino é o Roriz do Amazonas. Do Amazonas, é verdade. É um cara muito popular, né? Teve gestões boas, né? Outras não tão, mas é um cara muito conhecido, né? Lá em Amazonas. Agora, a gente espera que sim, Celso. Eu acho que nunca toda essa podridão foi tão exposta para a população da forma que está sendo exposta. Mas é claro que alguns erros, alguns exageros, né? Porque hoje a gente não está vendo tanta imparcialidade assim, né? Então, assim, mas é importante que está sendo mostrado. A população acho que está vendo a forma que está acontecendo. Ela vai. Compete única e exclusivamente a população na hora de votar. Quem não gosta. Quem vai separar realmente o joio do trigo é a população. É por isso que eu falo. Para nós, olha, nós vamos ter que catar. Isso aqui é joio, isso aqui é trigo. É por isso que a gente não pode, Celso, se a gente comete um erro, a gente da imprensa, nós temos que a gente tem que dar a mão palmatória. Às vezes a gente comete o erro de querer endemonizar a política. Não podemos endemonizar a política. Nós temos que participar cada vez mais. Porque participando é que você vai saber tirar o joio do trigo. Não quero saber de política. Aí chega na época da eleição, você vota, não, porque o meu amigo pediu, não sei quem, porque me deu isso, me deu aquilo. Então a gente precisa participar mais. Comente aí, você estava querendo falar? Celso, você falou aí, vamos dar o exemplo do Amazonas. Eu acho que o Amazonas deixou claríssimo para a sociedade que eles não aguentam mais essa política goela abaixo. Tanto é que no segundo turno, agora o mês passado, 49,7% da população
ou deixou de votar, ou votou em branco, ou votou nulo. Né? Quase 50%. Então, isso aí é uma resposta prática da sociedade. A sociedade não quer mais essa velha política, esse estilo de política. Porém, eu não concordo com esse tipo de manifestação que eles estão fazendo. Eles têm que votar nos outros candidatos que possa realmente mudar essa política e possa dar jeito nessa situação, que não coadune com esse tipo de prática. Votar nulo e branco não vai resolver. Votar nesses mesmos candidatos que estão aí no Congresso Nacional não é interessante. A gente viu que esse Congresso aí não representa a sociedade. São pouquíssimos deputados e pouquíssimos senadores que estão aí, que representam a sociedade. A maior parte quer se dar bem financeiramente. A gente viu isso aí no impeachment da presidente Dilma, a gente viu aí, com essa denúncia do presidente Temer, a primeira denúncia, vamos ver novamente agora a segunda denúncia do presidente Temer, seja na liberação de emendas, seja nomeando pessoas para cargos, para emprego, coisas nesse sentido. A gente não pode concordar mais com isso. Rapaz, tem que ser muita coisa que eu não entendo, sinceramente. Sabe, eu cada vez vou embaralhando mais a minha cabeça, né? Eu vou enrolando o arame e o arame é farpado, entendeu? É daqueles que vai pegando assim e depois você não consegue desenrolar mais, viu, Luciano? Porque você visualiza, por exemplo, quem é que vai votar para dizer se o cidadão continua deputado ou senador? Ou Câmara ou Senado. Aí você visualiza, um médico comete um erro, quem é que vota? A própria sociedade médica, né? O Conselho Regional. Conselho Regional ou Nacional de Medicina. Né? A própria OAB, quando julga um advogado, é ela mesmo quem chega à conclusão. Agora, a OAB, né, fez uma carta ao presidente Temer, pedindo a ele, através da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, né, pedindo ao presidente que não sancione um projeto que tira do TJ o julgamento de policiais militares que tenha matado civil. Mas por que se todo mundo pode julgar assim mesmo, por que os militares não podem julgá-los? Coloque aí, por favor, essa matéria. Em 1996, os policiais militares que cometem homicídio são julgados pelo júri popular na Justiça Comum, uma conquista que demorou anos para ser alcançada. Segundo o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB, o projeto de lei é um verdadeiro retrocesso e traz de volta uma prática da ditadura militar. Sampaio não tem dúvidas de que, se o texto for sancionado, a tendência é que predomine a absolvição, já que serão policiais julgando policiais. Os maus policiais se sentirão impunes e com carta branca para poder fazer o que bem entendem. Já vem fazendo, muitos deles, mas agora se sentirão mais livres ainda. Nós estaremos assistindo o genocídio. Genocídio de quem? Da população jovem, pobre, preta e periférica, que são as principais vítimas do sistema. Comenta aí, Luciano, o que você estava falando. Os militares fazem, eles cumprem a pena e depois expulsam da corporação. O julgamento feito pelos militares talvez o olhar do julgamento seja para ver se o policial matou um civil, mas o julgamento feito na necessidade de. Até porque esses caras enfrentam os bandidos, né? Armados até os dentes, como falam lá na minha terra, e aí simplesmente vem para cima, mano, velho. E o cara atira para matar. Você já viu nos Estados Unidos? Eu tenho que citar sempre os Estados Unidos, né? Mas não tem outro jeito, né? Lá o cara mal levantou e fez um gesto de que ia pegar uma arma, o cara tacou fogo, mano, velho. E não quer nem saber, o cara não tinha arma. Não, mas o gesto já valeu para indicar que ele estaria fazendo alguma coisa. Agora aqui, rapaz, o cara não pode dar um tabefe num preso, não digo nem num preso, é o cara que está aprontando, quebrando aqui na esplanada dos ministérios, como que já arrebentaram, quebraram. E aí, quando a polícia faz alguma coisa em cima desses caras, é a polícia que não presta. Ah, meu Deus do céu. Nós estamos precisando de rigidez nesse país. Ordem, né? Sabe? Ordem. Nós perdemos a ordem. Ordem. E o Brasil está falando o que é isso, né? Quer. É a única explicação que eu encontro para ver o Bolsonaro explodindo nas pesquisas. Tanto é que aparecem os malucos liderando pesquisa. Mas
é o reflexo da atual situação do país, né? Um país sem ordem, sem comando, um país... hoje não há autoridade mais a ser respeitada, filho não respeita pai, ninguém respeita professor, ninguém respeita o policial. Deixamos cair tudo, né? Não, tá uma bagunça, uma bagunça generalizada. E onde é que está a saída para isso, Luciano? Cara, a gente vai partir da própria população. Não tem jeito, a população brasileira é que tem que acordar para isso. Graças a Deus, a gente tem visto algumas demonstrações nas redes sociais, ainda não é o suficiente, né? Mas a população é a partir de nós. Nós é que temos que fazer essa mudança. A gente não temos condições, Celso, de esperar só que o Estado faça. Não está na hora da gente tomar essa iniciativa, da gente fazer a nossa parte, da gente agir com correção na rua, da gente chegar no estacionamento, igual eu vi ontem. Você que não tem direito de estacionar na vaga do idoso, não estacionar na vaga do idoso. Né? Você não jogar o lixo, né? Você respeitar as pessoas na fila, não querer levar vantagem em tudo. Então começa a partir da gente mesmo. Verdade. Então se a gente está querendo passar a perna no próximo, se a gente ensina o nosso filho que ele não tem que levar desaforo para casa, ou que ele, se bateu, tem que bater, né? Então, quer dizer, se a gente não consegue ensinar nossos filhos, Celso, a gente não vai aprender a votar, velho. A gente não vai aprender a votar, não adianta. Verdade. Nós não vamos saber escolher os nossos representantes. E a única esperança para essa nação brasileira, e eu não diria só para a nação brasileira, eu diria para os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal no meio, é que nas próximas eleições agora de 2018, a gente saiba votar. Não, eu acho que é a única saída. Só interrompendo um pouquinho o Rosso, antes de você passar para o Rosso, é a mesma coisa que a gente fala agora. Hoje, a falta de água, Rosso, no Distrito Federal, não é só no Distrito Federal, não, em todo o país. Verdade. Há 10 anos eu falo, gente, Brasília não tem condições mais de crescer, vamos parar com isso. Nós estamos pagando preço hoje, Celso. Caríssimo. Hoje, da invasão de terra pública, entendeu? Desse crescimento desenfreado. Hoje nós estamos pagando preço disso. Titio Roriz falava isso há 10 anos atrás. Falou, vamos trazer água de Corumbá. Não deixaram o velhinho continuar sendo governador da cidade. Aí, mas ele teve culpa também nessa história toda. Enterraram meia dúzia de cana e enterraram o projeto também. Agora estão tendo que abrir as valas de novo, viu, Rosa? Mas conclui aí. Por favor. Celso, para mim é um prazer enorme poder estar participando do seu programa com o colega Luciano, a você de casa, e a gente sempre tem que debater. Uma coisa que eu acho importante, Celso, aqui no seu programa, é que você dá condição da gente falar o que a gente pensa da forma que a gente pensa. Então a gente tem que entender um pouco mais esses debates e fazer uso deles. Quando o Celso fala que o ano que vem a gente tem, e nas próximas eleições a gente tem que votar melhor, o Celso quer dizer que uma participação mais efetiva da sociedade em relação a conhecer os candidatos, a conhecer suas propostas, seus projetos, vai fazer a diferença muito grande. Eu falo para vocês, gente, só através da política que a gente pode melhorar a política. A política está ruim, é por omissão nossa, que deixou que certas pessoas ocupassem esses espaços envolvidos também, né? Se a gente fosse mais envolvido, a gente poderia estar melhor. Prometendo tudo, então, e a gente sabia que eles não cumpririam nada. Essa é o meu recado e agradeço mais uma vez. Inclusive as eleições estão chegando aí, a gente quer o voto impresso, né? Nós também, mas não é em 30% das urnas, são em todas. Nós queremos todo impresso. Para que a gente possa fazer a recontagem quando for preciso. Nós precisamos ter seriedade nas nossas eleições. Essas urnas já são bastante contestadas. Nenhum país do mundo tem urna eletrônica decente, desse de primeiro mundo. Mas não tem exatamente por causa disso. Não tem, entendeu? Então a gente precisa realmente eu lamento profundamente, eu encontro muita gente dizendo, não vou votar. Não pode, Celso. Não vou, vou votar em branco ou nulo, vou anular o voto. É um direito, é um direito que o cidadão tem. Mas você estará deixando para os outros resolverem a situação. Votando nulo em branco. Votando em seu santo nome e decidindo por você. Então é melhor você parar, pensar, votar e tentar ver em quem você vai votar. Hoje está fácil, né? Internet. Fica lá no Google o nome do cidadão que está lá como pretenso candidato lá. E tudo mais, vai aparecer a folha corrida do cara. Se é um cabra bom, vai aparecer 2, 3 coisinhas só. Porque de quem é bom eles não falam muito, não. Mas de quem é mal, ele é mais igualzinho o pica-pau. É cacete em cima mesmo. Porque o voto em branco e o voto nulo é um cheque em branco para que esses caras votem.
A gente não pode fazer isso. Verdade. Nós temos que se aprofundar mais, conhecer mais, né? Fazer igual o Rosso falou, botar, né, o nome na internet e a gente pesquisar o nome dessas pessoas, porque não podemos... a gente não pode se omitir. É um pecado que a gente está cometendo contra o nosso país. Né? Tem que participar, participar de uma forma isenta, né? Tem que dar um checkmate, mano, velho. Verdade. Essa é que é a grande verdade, um checkmate meu. Como deram em mim agora. Acabou o programa. Obrigado por ter vindo, né? Eu vou obedecer. Fica com Deus, Celso. 1 minuto depois, mas obedeço. Até a próxima.